Bom dia! Nossa 18ª videoaula de história. Mas antes a gente vai recitar o nosso versículo que está lá em Provérbios 3:6, que diz assim: lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Vamos pedir a orientação ao Senhor. Na página 33 de História, diz assim: atividades. Cite 3 meios de transporte que existiam no Brasil há mais de 200 anos. 2. Complete cada frase com o nome de um ou mais meios de transporte usados no passado brasileiro. As eram e ainda são muito utilizados pelos indígenas. B. Os portugueses chegaram à terra brasileira em C. Trazidos pelos portugueses, foi um dos principais meios de transporte terrestre há centenas de anos. D. Além dos carros de boi, outros transportes terrestres de tração animal utilizados há muito tempo no Brasil são as... Terceira questão. Sobre bandeiras, entradas e moções, responda as questões. A. O que eram? B. Qual era o objetivo dessas organizações? C. O que mudou no território brasileiro depois do início dessas expedições? D. Pesquise informações sobre cidades e demais locais que foram fundados por causa da ação desses grupos expedicionários, onde paravam, não é? Muitas vezes naquele lugar se construía uma cidade, né? Virando a página 39, as ferrovias no Brasil. Há mais de 160 anos, diversas ferrovias foram construídas no Brasil. A intenção era fazer com que alguns produtos, como café, chegassem aos portos com mais rapidez, de onde seriam enviados para outros países. Naquela época, as ferrovias se tornaram as principais vias de transporte de mercadorias no Brasil. Olha aí, tem, ó. Um país de rodovias, com o objetivo de ligar cidades distantes há pouco mais de 100 anos. Rodovias começaram a ser construídas no Brasil. A partir da década de 1960, o número de veículos motorizados aumentou, pois muitas fábricas de automóveis se instalaram no país. Assim, diversas pessoas adquiriram automóveis e passaram a utilizar as vias rodoviárias com mais frequência. Atualmente, os caminhões são o principal meio de transporte de mercadorias no Brasil. Verdade. Página 35. Mudanças nos transportes. Nos dias atuais, uma grande quantidade de ônibus, metrôs, carros e motos transita pelas cidades. O congestionamento de veículos em ruas e rodovias torna-se um sério problema em alguns centros urbanos. Com isso, muitas pessoas perdem bastante tempo no trânsito todos os dias. Verdade. Verdade verdadeira, porque a Caxangá, meu Jesus, no final da tarde, para ir para Camaragibe é uma loucura. Só quem trabalha sabe. Em certos locais, a solução para fugir do congestionamento é pegar o metrô, que é o mais rápido meio de transporte urbano. Dentro de túneis, o metrô percorre trilhos subterrâneos. Os metrôs são elétricos e muitas vezes também automáticos, ou seja, não precisam de pessoas trabalhando como condutores. Além dos transportes rodoviários e ferroviários, diversas pessoas têm usado aviões para deslocamentos de grandes distâncias, pois são mais rápidos. Nas cidades litorâneas ou nas que têm grandes rios, há ainda a possibilidade de se usar barcos, como no Rio de Janeiro e em Manaus, por exemplo. Com o avanço das tecnologias, os meios de transporte sofrem constantes modificações. Olha para isso. Atividades. Qual é a importância das rodovias para o Brasil? 2. Além dos transportes rodoviários, quais outros meios são utilizados atualmente no Brasil? 3. Com materiais recicláveis, elabore uma demonstração de como você imaginaria um meio de transporte do futuro.
Depois compartilhe seu trabalho com a turma e explique como esse meio de transporte funcionaria. Então, ele está pedindo para você inventar um meio de transporte do seu jeitinho, da sua forma. Ok? Página seguinte, página 36. Saiba mais. Em algumas cidades da Índia, o tráfego é muito intenso. Carros, motos e ônibus dividem as ruas com pedestres e animais. Não há faixas nas ruas sinalizando o espaço que os veículos devem utilizar. Por isso, é muito comum que os condutores buzinem uns para os outros, a fim de alertar sobre os caminhos que vão seguir. É preciso muita atenção para passear em algumas cidades indianas. Lá, o trânsito é confuso. Se aqui, com placa de informação, com sinal, né? Placa de pedestre, é do jeito que é, imagina lá, sem nada disso. Não tem nada, não tem placa de informação, não tem sinal, não tem sinal para pedestre, sinal, não. Nada disso lá tem. Imagina como não é. Agora eu sei. As canoas de tronco foram os primeiros meios de transporte inventados. A invenção da roda, há mais de 3.500 anos, foi muito importante para o desenvolvimento dos meios de transporte terrestre. Com caravelas e naus, os portugueses chegaram ao território onde atualmente é o Brasil. Carroças, redes, liteiras e carros de rodas eram alguns dos meios de transporte usados no Brasil antigamente. As bandeiras, entradas e monções contribuíram para o surgimento de cidades e vilas nas regiões do interior do Brasil. O bonde foi um dos primeiros transportes coletivos do Brasil. Há aproximadamente 150 anos, as ferrovias foram construídas no Brasil para o deslocamento de mercadorias até os portos. Atualmente, as rodovias são as principais vias de locomoção de pessoas e de mercadorias no Brasil. Cheiro!